A gente falou agora há pouco, aqui no Visão, CNN, que um laboratório identificou a nova variante do coronavírus em São Paulo. A nova cepa já foi detectada no Reino Unido, a gente lembra. O laboratório DASA diz ter analisado 400 amostras de PCR de saliva em um estudo que teria começado em dezembro. E aí 2 apresentaram a nova linhagem. O laboratório já comunicou à Vigilância Sanitária sobre essa descoberta e a gente vai conversar agora com o Gustavo Campana. Ele é diretor médico da DASA. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente. Bem-vindo ao Visão CNN. Boa tarde, muito obrigado. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse para a gente agora, ao vivo, agora há pouco, que não confirma essa nova cepa. O que exatamente foi descoberto? Nós fizemos uma análise de 400 amostras e 2 delas nós identificamos pelo perfil dos genes detectados pelo PCR uma suspeita dessa nova linhagem. Com isso, numa parceria com a USP, nós sequenciamos todo o genoma desse vírus e identificamos, então, que essa linhagem é essa mesma linhagem presente no Reino Unido e que é uma característica muito clara. São 23 novas mutações encontradas, sendo 8 num gene específico. Então, nós podemos afirmar, doutor, que é essa cepa que, inclusive, as autoridades têm afirmado que é mais contagiosa. Exatamente, né? Essa cepa ela já tem uma característica de ter mais afinidade, o vírus ele tem mais afinidade para entrar na célula, então ela tem uma transmissibilidade maior. Tainá Falcão tem uma pergunta para o senhor também. Doutor, eu entro aqui para a gente tentar entender o que isso significa também e deixar a população esclarecida sobre esse assunto que assusta, né? Isso muda alguma coisa em relação aos testes que já vêm sendo feitos ou em relação à vacina? O que nós estamos fazendo agora, Tainá, é uma pesquisa mais ampla. Nós estamos fazendo o cultivo desse vírus para avaliar como que é o desempenho de cada um dos diferentes tipos de testes na detecção desse vírus. Hoje a gente pode, no RT-PCR, que é o exame de escolha para diagnóstico de Covid-19, usar múltiplos genes para fazer a detecção. E se a gente utilizar um único gene, que é o gene S, daquela proteína de espícula do vírus, nós podemos ter resultados falso-negativos. Então agora a gente está junto com a USP fazendo uma grande avaliação para entender como é o desempenho dos diferentes tipos de testes frente a essa nova linhagem do vírus. Sim, doutor, essas análises já estavam sendo feitas há muitos meses ou essa nova começou de fato a ser feita só em dezembro para tentar identificar se essa nova cepa presente na Europa estava chegando por aqui? Nós começamos a fazer esse processo de validação do RT-PCR na saliva agora em dezembro. E, na verdade, nós encontramos pelo perfil do resultado do RT-PCR esses 2 pacientes que nos levaram a suspeitar dessa nova linhagem e aí fizemos então o sequenciamento genético do vírus. Então, na verdade, foi a validação de um protocolo de RT-PCR na saliva, que nós hoje disponibilizamos aqui na DASA, e a suspeita ela veio pelo perfil encontrado nesses 2 pacientes. Doutor, o senhor tem mais informações sobre esses 2 pacientes? Quando que eles chegaram no Brasil? Com quem eles tiveram? Foi feito algum tipo de isolamento com as pessoas com quem eles tiveram contato para evitar a propagação desse vírus? Lembrando que a gente fez esse protocolo de validação com amostras que a gente chama de retrospectiva, as amostras que estavam armazenadas no nosso laboratório. Então, o que nós hoje sabemos é que eles tiveram contato com pessoas que retornaram do Reino Unido, mas todo isolamento e todo tratamento ele é feito da mesma forma que a linhagem que já estava presente aqui no país. Então, ele só aumenta a transmissibilidade. A gente tem esse desafio agora de entender qual o impacto que isso pode dar nos diferentes testes, mas todo o tratamento, todo o isolamento, ele continua e obviamente, as questões de segurança, de uso de equipamentos de proteção individual, lavagem de mãos, devem continuar sendo feitas da mesma forma e como a gente tratava com a linhagem anterior. Doutor, houve algum contato com o governo do estado de São Paulo ou as informações foram repassadas apenas ao Instituto Adolfo Lutz? Nós sempre notificamos todos os casos positivos ao Adolfo Lutz e à Vigilância Sanitária. E não foi diferente. Com esses 2 casos, assim que tivemos a suspeita, foi a primeira ação que nós fizemos. Fazer a notificação conforme a gente faz para todos os casos positivos e notificando que a gente tinha essa suspeita dessa nova linhagem. Além dessa preocupação com essa alta taxa de transmissibilidade, o que mais que a gente deve se preocupar, doutor? Com o que a gente deve se preocupar chegada essa nova cepa aqui no Brasil? Como ela tem um maior
transmissibilidade, maior infectividade, a gente deve ficar sempre seguindo os protocolos de segurança, porque isso pode levar a um aumento do número de casos, ou seja, acelerar um pouco mais o crescimento do número de casos diários. E, obviamente, toda a comunidade científica, como nós estamos fazendo esse estudo, entender qual é o impacto que os testes e as vacinas vão ter frente a essa nova linhagem. A priori, a gente acredita que, principalmente para o RT-PCR, como nós utilizamos diferentes genes do vírus como alvo para a detecção, nós não teremos impactos, mas estamos fazendo todos esses estudos para ter todos esses dados e disponibilizá-los. Sim. Essa parceria com a Universidade de São Paulo foi feita para o sequenciamento genético para se ter certeza de que seria essa nova variante, doutor? Exatamente. Nós fizemos junto com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, com a doutora Esther Sabino. Eles têm uma ampla experiência em sequenciamento de vírus e nós fizemos, então, o sequenciamento completo, do genoma completo do vírus, para entender quais são as mutações e comparar com essa linhagem que havia sido descrita no Reino Unido. E nós tivemos as mesmas mutações encontradas. Doutor, outras variantes vindas de outros países também estão em estudo? Existe até um trabalho grande, já publicado até no início da pandemia, pela doutora Esther Sabino, com um consórcio de vários laboratórios, que nós também participamos, para entender um pouquinho o que a gente chama de filogenética, ou seja, quais são as diferenças e como é a evolução desse vírus. É muito comum o vírus sofrer mutação. A gente tem que sempre entender qual o impacto que essa mutação traz, né? Ou seja, o que traz de diferença comparando a linhagem anterior. E nesse caso, a principal diferença é essa questão de infectividade, de transmissibilidade maior. Como é que está a movimentação nos laboratórios nesse mês de dezembro para fazer o teste para a Covid-19, doutor? Tem crescido bastante. A procura, a gente sempre monitora dois grandes índices, que é a procura, o volume de exames que nós realizamos, e ele tem crescido desde outubro até agora, e no final de dezembro a gente teve um crescimento bastante importante, e a gente acompanha também a taxa de positividade, com a proporção de pacientes positivos sobre o total, e a gente vê também um aumento bastante significativo na taxa de positividade. Hoje, mais de 30% de todos os pacientes que nos procuram têm resultados positivos. Agora, doutor, quando é que a gente vai ter maiores detalhes a respeito dessa nova cepa encontrada aqui no Brasil? Nós estamos agora fazendo esse estudo, cultivando esse vírus. Temos já uma característica interessante que geralmente a gente espera 72 horas para que a gente comece a ver o crescimento viral. No caso desses pacientes, com 24 horas a gente já começou a ver o crescimento viral e agora a gente vai então nas próximas semanas detalhar com todos os tipos de testes disponíveis para que a gente consiga mostrar para toda a população qual o teste melhor a ser utilizado nessa linhagem. Novamente, a maioria dos laboratórios, nós hoje utilizamos múltiplos genes no RT-PCR, então isso não tem que ser uma preocupação para os pacientes que procuram laboratórios que utilizam do RT-PCR. E a gente vai fazer uma avaliação dos outros tipos de testes, as sorologias, os testes antigênicos. Hoje a gente tem um arsenal laboratorial bastante grande para diagnóstico de Covid, então a gente tem que entender o impacto em cada uma dessas diferentes metodologias. Tá certo, doutor. Muito obrigada por conversar com a gente ao vivo aqui no Visão CNN. E até uma próxima oportunidade. Nós conversamos com o doutor Gustavo Campana, diretor médico da DASA. Obrigada. Eu que agradeço.